nome é Patrícia e estamos em mais um episódio do Histórias que Constroem Marcas. Hoje eu tô aqui com o Petrojan para ter essa conversa com a gente e o convidado de hoje, Thiago Ramalho, CEO da Gela Boca, uma marca que cresceu aqui em Maringá e se expandiu para todo o Brasil, sendo agora referência em franchising nacional. Mas antes de falarmos de números, franquias e expansão, temos uma história para contar, né? Então, seja muito bem-vindo, Thiago, também conhecido como Thiago da Gela Boca, né? Meu sobrenome é Gela Boca, mais fácil. Né? Obrigado pelo convite, Patrícia, Petros. Imagina. Eu acho que é sempre bacana poder compartilhar, aprender um pouquinho também com vocês. Então, para mim, sempre uma honra poder estar sentado aqui, gravando conteúdo e compartilhando um pouquinho da nossa história. Ai, a gente agradece a tua presença. E a gente quer conhecer a história. Como surgiu o Gela Boca? Conta pra gente. A Gela Boca, ele está na nossa vida muito antes de eu chegar no mundo, porque, na verdade, a Gela Boca não, mas o sorvete na nossa vida muito antes. Então, meu pai começou a trabalhar com sorvete em 84. Então, eu sou de 89, então imagina que antes mesmo de casar com a minha mãe já tinha sorveteria. Então, meu pai começa a trabalhar com a família dele numa sorveteria na fábrica de sorvete. Meu pai começa num emprego que os tios conseguiram para ele. Eles vieram do sítio ali de uma cidade vizinha pequena. Meu pai começa de office boy, termina nessa empresa como vendedor. Os tios de um bar viram uma sorveteria. A sorveteria vai bem, chamam ele para ir trabalhar com ele na sorveteria. E nessa sorveteria ele fica por 15 anos. Conhece minha mãe em casa. Minha mãe vai tocar uma sorveteria. Meu pai ficava na fábrica. Minha mãe por um tempo numa sorveteria, numa loja. Meu avô vem embora, vai para uma sorveteria também. Então os tios tinham sorveteria. Então eu cresci, né, dentro desse mundo do sorvete. Minha mãe, em 89, ela foi abrir a loja, grávida, aquelas portas de ferro. Quando foi abrir a porta de ferro, a bolsa estourou. Meu Deus. E aí foi quando eu fui pro hospital pro Thiago nascer. Olha Meu pai só. corrido na fábrica, levou minha mãe pro hospital. Acho que foi 2 dias depois só lá pra me ver e ver ela. Porque tava corrido ali num calor de veranico de maio. Então, pra mim, eu brinco que eu não escolhi, né? Eu fui escolhido por essa vida, sou apaixonado. Passei, então, a minha infância dentro de loja de sorveteria. Em 99, meu pai sai para buscar o caminho de empreender sozinho. Era o momento que ele e a empresa que ele trabalhava chegaram nessa decisão. E das opções que tinham, uma delas era seguir no segmento de sorvete. Então, meu pai decide empreender em Maringá, as coisas e as pessoas convergiram, né? O suporte que ele teve, a ajuda que ele teve das pessoas, o avalista, né? Um dos principais, dos melhores amigos do meu pai, que eu acho que é uma das pessoas mais importantes da nossa história, que é o Júnior. Ele é avalista do meu pai, sendo até então só um fornecedor, não tinha uma amizade, para que meu pai pudesse empreender, e aí por isso que é ali na Mandacaru, por isso que é em Maringá, porque era o que ele tinha de opção. Então ele surge, decide abrir a Gela Boca em março de 2000, e eu já então com 10 anos começo ali a trabalhar atrás do balcão, no caixa, junto com meu pai, minha mãe trabalhando fora, e aí surge a Gela Boca. Então muito mais de uma necessidade, porque ele sai do emprego que ele está e ou vai trabalhar para outro ou vai empreender, e vendendo joia, videocassete, televisão, pegando dinheiro de agiota, o acerto não deu. E ainda assim, ele empreende com a Gela Boca. Então, em Maringá, em março de 2000, ela surge muito mais para um pai querendo sustentar os seus 3 filhos, né? Muito mais por necessidade do que qualquer planejamento ou projeto de ser uma grande empresa. E é legal que a matriz está até hoje ali, né? A gente preserva muito isso, né? E agora, eu até fiz uma coisa alguns anos atrás, eu fui fazer uma reforma e quebrei o balcão original, quebrei algumas coisas, e hoje bate o arrependimento, né? Puxa, agora eu fiz uma reconstruir simulando como era, assim, sabe? E aí bate aquela nostalgia de falar, poxa, né? Operacionalmente era muito ruim o layout, mas a gente conseguiu pôr um layout mais adequado e o visual. Consegui comprar as máquinas antigas do meu pai, porque na época ele nem guardou porque não tinha dinheiro para comprar melhores ou vender as antigas. E você recuperou. Consegui achar as mesmas máquinas, aí eu refiz a parte de madeira dessas máquinas, mas são as mesmas que estão lá na matriz até hoje. Nossa, que bacana. Então, realmente, o sorvete faz parte da família, né? Toda a família. Que bacana, que bacana. Então, desde criança, você já estava lá? Desde criança. E na Gela Boca, desde os 10 anos, trabalhando já no caixa. Já trabalhando no caixa. 90 dias ele que a loja estava aberta, que começou o verão, eu já vim para dentro da loja. Aí era sábado, domingo, à noite, feriado, sempre. Não importa, tô lá, né? Não. Ai, e no inverno não precisava, mas aí não tinha dinheiro para sair, né? Aí ficava em casa lá dentro. É verdade, né? O ramo dos sorvetes é bem guiado pela temperatura, né? Totalmente sazonal.
E Maringá ajudou nesse ponto, né? Ou, apesar que antigamente tinha invernos mais severos também, né? O nosso segmento ele é muito influenciado pela chuva, mas Uhum. pelo frio, mas também pela chuva. Uhum. Então, não necessariamente só a chuva impacta. A gente pegou um mês de maio agora que teve um mês de muita chuva. Sim. Sim. Então, ele acaba sendo pior do que o mês de frio, né? Junho começou muito melhor do que maio. Uhum. E, claro, também não está fazendo tanto frio, mas é sazonal. Aqui, as regiões de maior calor não necessariamente vendem mais sorvete, porque ela é mais sensível à sazonalidade. Então, hoje, Curitiba, por exemplo, para nós é uma praça melhor Que do que o restante do Paraná todo. Olha Se só. você tem uma temperatura média menor. Mas Sim. justamente as pessoas mais adaptadas e acostumadas. Tá adaptado, o impacta sorvete menos. faz parte do dia a dia, né? E não Perfeito. só naquele momento de calor, né? Que, olha só, isso eu não sabia. Muito legal, muito legal. E, Thiago, então, assim, dá pra ver que você realmente, como você disse, você foi escolhido pra estar ali, né? E você, como que foi essa construção, assim, de ser uma criança que cresceu dentro da sorveteria? O quanto que isso transformou quem você é hoje, não só como profissional, mas como pessoa também? Totalmente. Eu acho que eu fui moldado pelo ambiente, né? Diz muito que o ambiente influencia, né? A tua construção, ainda mais uma criança, porque 10 anos era uma criança. Mas eu fui totalmente moldado ao compromisso do trabalho, da disciplina, da importância da sorveteria dar certo para que a nossa família dê certo, porque uma das opções quando meu pai foi empreender era ir embora. A gente pega nos anos 2000, as pessoas iam para os Estados Unidos, para o Japão, principalmente Japão, inclusive minha mãe tem descendência, então era até um caminho relativamente possível e até não era muito difícil para eles. Ir para outras cidades, para tudo mais. Então você imagina o que os pais faziam nessa época, né? Se meu pai tivesse ido embora, talvez tinha ido minha mãe trabalhar e nós tínhamos ficado. Sim. Então, para nós foi muito importante hoje ela ter dado certo pela manutenção Da família, né? Da exatamente. estrutura da família. Perfeito. E isso, com certeza, então me formou como pessoa. Acho que tanto no meu caráter, meus valores, na minha forma de encarar a vida, acho que está totalmente influenciado por essa transformação na vida dos meus pais. E te moldou também como profissional, né? 100%. Apesar de eu não ter referência, porque né, eu nunca fui executivo de outra empresa, eu não acabei não fazendo tendo formação acadêmica, então eu não tive referência. Minha referência é muito de empresários que me ensinam, empresários que trocam comigo, de oportunidades que eu tenho de aprender com outros empresários. E tudo que você foi aprendendo ao longo de toda essa jornada, né? Tentativa e erro muitas vezes. Né? Tentativa e erro, exatamente, que a gente comentou, né? Até aproveitando esse gancho, né, de aprender com os outros empresários, né? Não raro a nossa jornada já é conhecida há um tempo. Não raro você falou algumas vezes para mim, falou, não, eu vou tomar um café com o César, vou conversar um pouco com ele para entender um pouquinho as melhores práticas, né? Porque querendo ou não, um pouco que eu sei da história, seu pai é altamente produção, é alguém que está ali com a mão na massa e olha para a empresa como se fora um Thiago, um filho, né? Isso que é o que gera o sustento, ele nunca diminuiu a pressão, né? Sim. Ele sempre trabalhou com o mesmo entusiasmo. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de crescer e expandir, ela nasceu contigo. Sim. Né? Então, isso, para mim, é sempre um exemplo muito interessante, que eu até cito em outras conversas, porque a gentileza e a humildade de buscar conselho, eu acho que falta isso um pouco para o empresariado. Né? As pessoas, talvez até mesmo pela situação que você colocou de não ter uma formação acadêmica, mas ter uma gentileza de buscar conhecimento independente aonde seja. Sim. Então, acho que isso eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que é você buscar esse conhecimento e ter pessoas que foram suporte, né? Porque também você poderia ter pessoas que não iam, não. Sim. Eu acho que a gente vive um privilégio de Maringá ser uma cidade com isso um pouco mais aflorado do que talvez tradicionalmente seria em outro lugar, né? Maringá é natural o associativismo e o empresariado ter essa troca. Eu acho que não ter a formação acadêmica não diz que eu não tenho conhecimento e estudo. Então eu fui buscar me capacitar naquilo que eu tinha de dificuldade, não necessariamente na academia. Claro. Isso eu acho que é importante também ter essa divisão. E acho que o empresário, às vezes, ele não busca por dois motivos. Acho que tem sim uma questão da humildade de buscar, porque ele entende que ele saiu do zero, ele construiu, né? Fez por conta própria, construiu a história dele, então ele começa a olhar para esse sucesso e esse sucesso enche um pouco o ego dele, é natural, eu acho que todos nós tivemos momentos disso, eu também tive os meus, e você fica com o ego inflado, então você entende que você não precisa buscar, porque você dita o ritmo que você construiu, muitas vezes você é líder no seu segmento.
Acho que tem isso, mas eu confesso que encontrei poucos desses na minha trajetória, graças a Deus. Graças a Deus. E o outro é porque você fica tão inserido dentro da tua operação, que a cabeça enfiada dentro na demanda dela, que você não vai buscar fora, não é porque você não tem Não dá é porque não dá tempo, porque você não enxerga como oportunidade. Mas eu tive muito, eu falo assim, que eu fui muito abençoado, porque durante a minha jornada eu já encontrei pessoas desde cedo que tinham a paciência de conversar com um menino de 12, 13, 14 anos e ensinar. Sim. Então, para mim, perguntar e ser ajudado sempre foi natural. Porque Legal. as pessoas sempre falaram, então assim, eu vou falar para você que eu não tive ajuda ou recebi um não alguma vez na minha vida, nunca teve. Nunca teve. Né? Tem casos muito maiores, casos menores, mas né, é um caso super importante. O pessoal da farmácia São Paulo e Maringá, Nossa. uma farmácia referência pra gente. A gente, 10, 15 anos, a gente não teve concorrência. A gente ditou o ritmo do mercado. O mercado não acreditava que franquia e sorvete daria certo. Então eu fui fazendo o movimento sozinho. Quando o mercado entendeu que eu estava consolidado, que tinha dado certo, que era um modelo validado, aí disparou muita concorrência. E eu não sabia lidar com isso, porque eu nunca tinha vivido isso. Loja abrindo perto de loja, aquela coisa toda. Então eu peguei, liguei, pedi o contato para um amigo, liguei e fui lá com toda a humildade. Falei, cara, você pode me atender? Sou o Thiago Jalaboca, precisava de meia hora tua, precisava trocar uma ideia, pegar umas dicas de empresário e você é uma referência para mim. E aí sentei com toda a humildade e falei, olha, a gente está passando por um momento que está vindo muitas marcas de fora, abrindo para das nossas lojas, e eu não sei lidar com isso. E aí pensei, quem mais lida com isso do que um dono de farmácia? É E verdade. uma marca tão líder regionalmente, Sim. que tiveram grandes marcas nacionais abrindo do lado. E aí foi uma aula assim de humildade, uma aula de um outro olhar, que eu saí de lá transformado. E a partir daquele momento eu absorvi aquilo e levei para a vida, porque uma farmácia vende o mesmo remédio, o mesmo laboratório, a mesma marca, o mesmo produto, tudo. O mesmo horário, a mesma experiência, layout parecido, a jornada muito parecida. Nós não. No final do dia, se você quiser um sorvete de flocos da Jalaboca, é só na Jalaboca. Sim. Né? Não é todo sorvete de flocos que é igual. Então, para mim, foi, por exemplo, um caso importante. Então, essa jornada de aprendizado e troca, Maringá é um privilégio, mas da gente também ter a humildade de perguntar e de experimentar. E aí eu falo que eu, pelo menos, fui abençoado porque todas as portas que eu bati, elas se abriram e, com certeza, a Jalaboca de hoje foi modulada e moldada pela capacidade dessas pessoas que tiveram ao nosso redor nos ajudar. Para o menino de 12 anos, né, Patrícia? Fazer perguntas, porque o que movimenta o mundo são as perguntas e não as respostas. Então você já foi fora da curva, né, Thiago? Que legal. Nossa, é muito bacana mesmo, né? Porque muitas vezes você fica só na tentativa e erro, né? E a tentativa e erro, ela vai te trazendo respostas, mas é mais moroso, a gente sofre mais, né? Mais caro. É mais caro. Só fala assim, não, mas quando você tem que aproveitar o aprendizado, né? Fala, caramba, mas né, quantas pessoas erraram que eu podia economizar? Exato, que eu posso aprender com o erro do colega, né? Exatamente. Tive um restaurante, uma casa de waffle, enfim. Era um modelo que eu tinha sempre esse incômodo pela sazonalidade, então a gente fez um piloto de café e sorveteria. Sim. E legal, funcionou. Uhum. Por quê? Porque eu não era nem cafeteria e nem sorveteria. E foi muito antes do boom das cafeterias, isso foi 2014. Então eu abri uma cafeteria com sorveteria para tentar modular. Foi em shopping e também para tentar entender a sazonalidade. E o negócio não deu certo. E de vários produtos que a gente começou a fazer, o waffle me chamava a atenção, porque ele é o que tinha mais saída. E aí eu fechei, mudei o brand, mudei a cor, eu chamei Casa de Waffle, bum, coloquei um spot na Rede Globo, um vídeo da Globo. Fila, explodiu a casa. Olha só. Acertei. Mas o que eu fiz? Perdi o foco. Perdi a identidade, não entendi de cadeia de cozinha quente, de farinha. E comecei a pôr energia naquilo. Do mesmo jeito que subiu, desceu. E prejuízo todo mês. Aí veio minha segunda filha. Com 15 dias, minha esposa precisou parar de dar mamar para ir para a operação. Nossa. Aí chegou um dia que tava eu e minha esposa lá, eu lavando, limpando o chapa, ela lavando a louça, para abrir a casa porque não tinha gente. E eu falei para ela, poxa, mas nós já passamos por isso. Por que a gente faz de novo? E esse dinheiro, essa energia que a gente colocou aqui, se a gente tivesse colocado na Jalaboca, nossa, você tinha 5 lojas, 10 lojas a mais naquela época, que hoje talvez seriam 50. E aí quando a gente falou, não, vamos encerrar, e aí eu não quis nem vender.
Fechei tudo, fechou e acabou, perdi pronto. tudo. Porque vender me daria mais trabalho ali. E mais ódio também. E aí as pessoas falam, não, você tem que entender que faz parte, é o aprendizado. Eu falo, cara, quantos mil eu perdi pra aprender? Sem dúvida. Se eu fosse fazer um curso na faculdade, era muito mais barato. Mais barato. Então, pra mim, isso aí é desculpa. Pra você só se confortar. É um planejamento errado, perca de foco. Então, eu acho que é um processo que se você troca, você evita. Não tem por que passar só pra dizer que faz parte do aprendizado. Eu acho que, claro, fez parte do meu aprendizado, mas foi um erro que custou caro. O puxadinho custa caro, né? Você sair da sua estratégia matriz, da essência, o puxadinho sempre custa caro, né? Isso. E aí um cara com um perfil comercial como o meu, que às vezes o pessoal fala muito daquilo que a gente conseguiu enxergar, de leitura de mercado, movimentos legais, sofre muito porque toda hora, tudo para um cara comercial é oportunidade. É oportunidade. Sim. E aí você perde foco muito fácil. Esse é o meu maior desafio. E como que foi essa transição? Você estava lá desde criança participando de todo o processo, mas chegou algum momento que vocês resolveram expandir. Como que foi? Qual que foi a virada de chave? Aconteceu alguma coisa ou vocês foram tentar? Como que foi essa história? Eu sempre quis crescer. Eu sempre quis ser grande. O foco já foi. Desde quando eu entendi que eu podia participar do negócio. Primeiro que eu tenho um privilégio enorme de ter um pai com uma visão muito fora da curva. Então, assim, eu lembro como se fosse hoje todo o processo da loja. Meu pai chegar e falar que ele estava saindo, por que ele saiu. Meu pai chegar e pôr um bolo de dinheiro em cima da mesa, assim, falar, ó, vendi o carro, tá vendo esse monte de dinheiro? Não dá nem pra gente começar. Então, pra você ter a noção de valor e de expectativa, de dizer as dificuldades que ia passar, de explicar por que eu estava sendo um colégio particular, e indo para a rede pública. Então, eu entendi esse processo. Quando ele foi locar o ponto, eu estava junto. Quando ele foi desenhar a loja, eu estava lá junto, ele desenhando a loja com giz no chão. Então, esse processo todo eu vi. Até então, não sabia o que era empreender, mundo empresarial, nada disso. E aí eu falei, eu quero trabalhar. Minha mãe falou, o que você quer fazer? Eu quero ficar no caixa aqui, né? Fica o dinheiro. Até pelo tamanho também, eu não tinha muito serviço da Valteira. Ela me ensinou a ficar no caixa, eu passei a ficar ali. E essa curiosidade de comprar uma revistinha da Info na banca, de ficar ali na loja fazendo um caça-palavras, né? Numa revistinha, tentando... porque imagina inverno, você ficava na loja ocioso. Sim. E esse processo de ler, de olhar, comprar um livro de biografia, eu comecei a colocar esse tipo, poxa, tem que abrir a segunda loja, a terceira loja, tem que crescer, tem que faturar mais, tem que ser grande. Então, desde pequeno, eu tinha muito claro para mim que se existe as coisas grandes para ser conquistadas, por que eu não posso conquistar? Então, eu gostei muito da ideia de que isso é falta de humildade, de que a gente não pode querer ser grande. Eu acho que você tem que ser muito grato ao que você tem. Isso é uma coisa. Sim. Mas querer mais. Então, o carrão que passava na frente da sorveteria, eu olhava e falava, meu Deus. Mas, por exemplo, o que era o meu sonho? Eu, com 15 anos, passava um Corsa na frente da sorveteria, mudou o sedã, porque era a carta de consórcio que meu pai pagava pro meu carro de 18 anos. Que legal. Era também de acordo com a minha realidade, mas era crescer. Sim. E, poxa, levantar para trabalhar todo dia, para fazer mais e para fazer o mesmo, eu entendi que dava o mesmo trabalho. Então, eu peguei mais. Então não houve essa virada de chave. Na verdade, houve um espaço. Mas aí tem o espaço, que eu sempre falo do meu pai. Sim. Que esse é o privilégio. É um cara que nunca falou, que além de tudo isso que eu contei pra vocês que ele me inseriu, nunca disse assim, quando você nasceu eu já trabalhava com sorvete. Sim. O que você tem de idade eu tenho de profissão. Ele te incluiu de uma forma muito sensacional. Quando eu erro no restaurante e perdemos uma bala, eu falei assim, não, até aqui ganhamos junto, perdemos junto. Tá tudo certo, esquece isso e segue a vida. Perdeu, você perdeu tentando acertar. E isso para um filho, uns poucos anos ouvir isso do seu pai, é totalmente transformador. Então, no nosso caso, nunca foi, apesar que nós somos de sucessão, mas nunca foi eu tentar ocupar o lugar dele ou ele ocupar o lugar. Nunca houve uma questão de discutir a passagem do bastão. Sim. A cadeira tinha uma identidade muito grande com o seu nome. E a cadeira dele com o nome dele. Então foi muito mais sobre dividir a cadeira, compartilhar a cadeira. Eu acho que nunca foi eu tentando me provar como alguma coisa e nem ele ativo, entendendo que ele ainda queria fazer e não dando espaço para o filho, que é o que acontece, né? Sim. Só fazer um gancho aquilo que tu falou, você falou de Deus sempre, né? Você sempre recomenda aquilo que é essência, que é Deus, né? Você falou de fruto, né? Você falou, não é ambição. Mas na Bíblia fala que nós temos um fruto na mão que nós temos que gerar outro. Exatamente. Então acho que isso é uma base que você traz, não tem outra, algo mais claro, né? Porque e assim, e não é o dinheiro pelo dinheiro, não é o crescimento acima de todas as coisas. É muito do propósito de que cada um tem, né?
Então o nosso, eu queria crescer e meu pai queria só 10 lojas. Meu pai queria sim, meu pai começou em algum momento a entender que ele podia sonhar. E 10 lojas, qual que é a vida do cara de 10 lojas? É o dono da padaria, que tem 2, 3 padarias na cidade. Ele compra o prédio, constrói a casa em cima, então tem uma casa boa. Família tá todos sempre Do ano, todo mundo junto, aí ele compra uma casa no Rio, ele sempre faz 1, 2 viagens, compra uns barracõezinhos, começa a pôr para alugar. Meu pai tinha essa concepção. Meu pai nunca entendeu que a sorveteria podia ser um negócio. Claro. Porque naturalmente a maior parte dos sorveteiros, que hoje são industriais, sorvetes Um implantados no grupo, segmento, mas até então sorveteiros, era uma questão de subsistência. Eu tive a oportunidade do sítio, do meu vizinho, do pouco dinheiro, da falta de instrução, de abrir uma sorveteria para viver. E eu vou viver. Nunca penso nisso como negócio e escala. Aí eu comecei a incomodar meu pai querendo crescer. E aí eu falo dessa vantagem dele, porque ele falou, eu quero ter 10. Se você quer ter mais, segue seu rumo. Também você não tinha concorrente, né, Thiago? Nada de concorrente assim, né? Grandes players aí, né? Quase nenhum. O mercado era um mercado, sempre foi, né? O mercado de sorvete é um mercado de muito concorrência, então você precisava fazer diferente. E em que momento, assim, você decide que... Quando eu falo você, não necessariamente de boca, mas pensando no empresário de maneira geral, eu decido que eu vou sair das filiais e ir para a franquia. Porque já me perguntaram isso, sabe? Já vieram para mim e falaram assim, eu tô na dúvida, eu franquio meu negócio ou eu abro filial? Então, eu acredito que tem as maneiras, né, de você seguir, de você olhar, acho que depende do negócio também. Acho que depende, assim, são vários fatores, acho que depende do negócio, depende do tua modelagem, depende muito do que você quer também como empresário. Eu acho que muitas vezes o paradoxo para o empresário ele acontece todo dia. Sim. Para cá ou para lá, para a direita ou para a esquerda, o tempo todo você precisa decidir. Tomar decisão. Mas eu acho que quando você tem muito claro para onde você quer ir, o que você quer construir, isso facilita muito, inclusive a não perder o foco, que eu sou campeão nisso. Então, esse é um desafio. Como foi para nós a escolha clara? Eu tinha claro a dificuldade de crescer no modelo de filial. Capital próprio, Sim. Sim. tem que ganhar dinheiro, pegar dinheiro para abrir loja. A gestão. E sorveteria tem um desafio que é ser sábado, domingo, feriado, nós somos o lazer das pessoas. Verdade. Exatamente. E quando você vai para o franchise, o franqueado traz o capital dele. A descentralização da gestão, porque ele é o responsável pela unidade dele, se faltar gente, ele vai estar lá para operar. Conhecimento das praças, porque normalmente o franqueado ele vem procurando para a praça que ele conhece, isso te dá um avanço, um conhecimento maior, só que sua lucratividade é menor. Sim. Você vende franchise, o franqueado também ganha. Então você está remunerando o capital dele. Se você fizer uma conta racional, normalmente você remunera o capital dele maior do que o juro do banco. Sim. Porque senão para ele não é vantagem nenhuma abrir uma franquia. Exato. Tá trabalhando, tá investindo, tem o risco. ROI aí. Tem que ter ROI. E aí você fala, poxa, mas eu estou remunerando ele mais. Mas aí o custo de tudo isso, será que eu com filial teria hoje 230 lojas? Será que eu teria o mesmo nível de entrega que eu tenho? Para mim não é sobre quanto o franqueado ganha. É sobre o ecossistema que eu construí. Porque para mim era sobre construir legado. Então para mim fez sentido. Agora, se é um empresário que ele quer escala, posicionamento, controle da cadeia e margem, Ele vai loja ficar com a própria. filial. Exatamente. Ele vai ficar. Mas é sobre uma escolha. Eu acho que a questão é que os empresários hoje procuram muito a resposta certa. E Sim. não tem resposta certa. Não. Esse é o ponto. O que é o melhor? O melhor para você. Qual que é o certo? Não tem certo. Entende se isso faz sentido para você. E ter humildade no meio do caminho, ajustar a rota. Quantas redes hoje próprias começaram como franquia, recompraram, ajustaram. Quantas começaram como loja própria e venderam tudo e viraram franquia. Franquia, exatamente. Acho que é ter humildade. Ajuste de rota, né? Como você falou. Exatamente. O rebrand, né? Tá sempre na pasta, que tá sempre na mesa, né? Vamos fazer um rebrand aqui porque não tá dando certo. Você faz, só pivota o negócio, ajusta ele, volta para casa, bate a poeira, ou legal, eu cresci assim, bacana, mas agora eu vou começar uma construção de um processo paralelo e vou sustentar o que me trouxe até aqui, mas vou criar um novo caminho. Acho que é natural. E, Thiago, que nem você comentou, né? Para o empresário, você acorda de manhã e você vai trabalhar, né? E isso que você falou é bem bacana, porque eu acho que muita gente trava nesse momento, né? Como você disse, se eu tenho um foco de expansão, eu entendo que eu vou estar usando essas horas do meu dia para expandir. Eu vou estar trabalhando de qualquer maneira, né? Vamos dizer assim, né? Olhando hoje mais de 200 lojas aí, mais de 200 franquias, qual que é a maior dificuldade que você vê como CEO do Gela Boca, de todas essas pessoas sob o guarda-chuva do Gela Boca? Qual que é a maior dificuldade que teria, assim? Acho que hoje a maior dificuldade que eu sinto é execução. É a gente conseguir executar aquilo que a gente se propõe a fazer.
Então, eu acho que aí é uma questão de cultura e DNA nosso. E pode ser não. É responsabilidade minha como CEO, obviamente, mas a gente tem uma capacidade de construir estratégias muito fortes, a gente tem uma capacidade de fazer uma leitura de mercado e entender os movimentos muito diferente do que o mercado mesmo faz. Mas a gente tem dificuldade de execução. Então, hoje, para a Gela Boca, a nossa maior dificuldade é executar o plano conforme a gente mapeou ele. Eu acho que isso é o que a gente acaba sendo um pouco mais lerdo que o mercado para executar. Então, muitas vezes o mercado entrega junto com a gente, ou até antes do que a gente, uma estratégia que era nossa, porque a gente demora para executar. Por quê? Não sei. Se você soubesse, eu já tinha corrigido, mas porque preciso sentar no divã e eu mesmo tentar entender esse processo do que a gente está errando. Mas eu acho que a gente precisa evoluir muito nesse processo de execução. Agora, qual que é a grande dificuldade do empresário que acorda todo dia para ir trabalhar? Eu acho que é encontrar um motivo para que ele faz aquilo ali. Exato. Que a hora que ele encontra esse motivo, para ele não é o que é sobre o certo e o errado, porque eu posso escolher ter 10 sorveterias e não querer crescer mais. Tá tudo bem. Eu vou ter qualidade de vida, eu vou ter família, eu vou ter uma alavancagem muito menor no meu negócio, eu vou estar fazendo uma retirada bacana, vou estar construindo patrimônio. Se o que eu planejei, se o meu propósito, aquilo que me justifica, está alinhado com o que eu faço todo dia, ele não tem dificuldade. O problema quando o empresário está indo todo dia e está com essa dificuldade é porque ele não entendeu ainda por que ele está no jogo. Sim. E o que ele quer disso tudo. E isso eu acho que é natural evoluir com o tempo. Eu acho que esse é o maior desafio do empresário. Então, falando como Thiago, a maior dificuldade da minha companhia hoje, todo dia de manhã, quando eu vou para a empresa, é tentar melhorar a nossa capacidade de execução. Hoje, talvez se a gente gravar o podcast daqui 1 ano, 2 anos, vai ser claro. Sim. Mas para o empresário, como empresário, eu vejo assim, que a maior dificuldade quando ele acorda de manhã é entender o motivo por que ele está fazendo aquilo. E aí, por que muitos empresários perdem no caminho? Porque ele começa a buscar e se medir pela régua do outro, pela internet, pela referência do que o outro faz. Então, por exemplo, tem outros players do mercado que tem 1.000 lojas, 500 lojas, 2.000 lojas. Tipo, a moda, nada. Nada. Porque se você pegar meu roadmap, entrar lá e olhar o que eu tenho hoje, meu mapa mental não tem 1.000 lojas escritas. Sim. Você que tem vontade de ter 1.000 lojas, eu não sei se eu quero pagar o preço para construir 1.000 lojas. Sim. Então, e eu tô muito tranquilo quando eu acordo de manhã pelo resultado que eu gero, pelo que eu tenho. Sim. Ah, é conversa de perdedor porque você não tem 1.000, por isso você fala isso. Não. É como Eu tô você muito feliz falou, onde eu tô, do jeito que eu exato. tô. Eu acho que essa sua fala é muito importante, porque o propósito ele vai te guiar. E se você não tem ele, é onde você sente o incômodo, né? Onde você sente o desconforto mesmo. E como você disse, qual é o teu foco? O meu foco é ter 2 lojas. Tá tudo bem. Desde que você também tenha a mente aberta para caso você mude de ideia depois e tá tudo certo, né? Porque senão vira desconforto, né? Como você comentou mesmo, né? Senão acaba virando desconforto. E pensando em você hoje, eu não sei se seria no menino de 10 anos, mas vamos pensar o Thiago um pouco mais jovem, lá na casa dos 20. Teria algum conselho que você queria dar para o Thiago? Paciência e foco. Acho que o que eu tinha de maior vantagem, que era a vitalidade, a idade, você ser destemido, foi uma das coisas que mais, talvez, em alguns momentos, dificultaram o nosso processo. Então, eu acho que quando o empresário tem foco muito claro no que ele está fazendo e ele tem a paciência da construção de longo prazo, eu acho que é uma jornada mais tranquila. E é interessante, porque no final, o que eu tinha muito planejado para cada plano que eu fiz de 5 anos, 10 anos, eu executei. Sim, Legal. né? Eu executei, assim, eu tenho esse privilégio de pegar um documento lá de 2012 e tudo estava escrito para a gente ter feito. Mas, no meio do caminho, fui abrir outras coisas. Para quê? Com qual objetivo? Mais pelo prazer de realizar e de construir. É o meu caso, mas isso quanto ao meu planejamento, perdeu. Então, o conselho para aquele menino de 10 anos é foco, né, e paciência, porque a construção, ao longo do tempo, eu falo que a vida é muito mais uma maratona, né, do que uma corrida de 100 metros rasos, né? Então é a cadência. É verdade. Eu acho que eu perdi em alguns momentos essa cadência e esse foco. Entendo, legal. O foco é o que a gente estava falando, né? É primordial, mas também faz parte da idade, né? Faz parte do processo. Faz parte do Novo, ensinar ela a processo. ser errado e Exato. postar todos os né? dinheiros. Exato, né? Mas a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Até porque hoje te traz uma base até para trazer esse conselho, porque se for diferente, Sim. né, esse movimento seria mais raso, né? E querendo ou não, você tem um desafio, né? Como eu acho que todos os empresários, de falar sobre prestação de serviço, porque o produto em si, tudo bem, pode ser qualquer um, mas quando você tem o atendimento, porque eu visito as lojas, né? Você também, né, Paty? O atendimento é um diferencial hoje. Esse atendimento é difícil você replicar,
por mais que sejam donos, o modelo de atendimento hoje, ele tem muito ido para o autosserviço, as pessoas não se conectam mais, e a base sua, como é muito familiar, o que você entrega é a experiência de estar num momento gostoso com a família e gerando uma experiência para quem é o maior beneficiário, né? Como nós temos filhos, você olha e fala, eu preciso gerar isso no meu filho, que é uma experiência gostosa dele estar naquele ambiente, né? A sorveteria, ela passa por esse desafio. Parece tão simples operar uma sorveteria, muitas pessoas chegam para comprar a franquia e falam, é fácil, vem tudo pronto, mas não é sobre o produto pronto. Óbvio que o nosso produto tem lá, a gente queima o coco até hoje para fazer Qualidade demais. A gente cozinha latinha de leite condensado até hoje na panela de pressão para fazer doce de leite. Eu consegui dar escala para um processo artesanal. Mas quando você vai para a loja, se você não tiver um bom atendimento, se a loja não tiver o básico, isso tudo se perde. E a gente tem um privilégio de ter um local de fala, que a sorveteria, ela tem uma licença poética, porque ela está nos melhores momentos da vida de todo mundo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a gente carrega uma responsabilidade enorme. Então, eu sempre dou um exemplo assim, imagina um pai, né, o filho que estudou super, no bimestre todo para passar, de ano, o ano todo para passar, e que o pai tem uma condição que sorveteria são momentos pontuais, o filho tem a nota boa, traz o boletim aprovado e o pai no sábado vai pôr na sorveteria. Sim. E aí nessa jornada a gente faz alguma coisa no atendimento que gera uma experiência ruim para o filho, ou a gente causa um gatilho no pai que gera uma experiência ruim para o filho no momento que ele esperou todo o tempo. Então, expectativa. a gente tem que cuidar muito porque a gente está num momento muito importante de formação de relacionamento, de memória afetiva. Então, Sim. um namorado, né? A namorada resolve tomar uma taça domingo, 3 da tarde. Ele já foi contrariado porque 4 horas tem um jogo. Exato. E aí eu demoro na taça meia hora, quando eu podia fazer em 10 minutos. Ou A seja, ele experiência muda, né? vai mudar, ele vai reclamar com ela, ele vai culpar ela, ele vai brigar com ela. E a jornada, aí onde era para ser uma tarde de prazer, agora ele pede 10 minutos e eu entrego. Super legal, tudo bem, tudo atende bem. Poxa, ele vai embora feliz. O filho chega, e aí o filho, poxa, se um antes de entrar na sorveteria vai lá e pum, enfia a mão no buffet. Claro. A atendente vai lá, não pode. Pois você tem tantas abordagens para levar do que não pode. E o pai faz o quê? Dá um croque na cabeça do menino. Tá vendo, menino? Por isso que eu não trago, por isso que não pode. Que experiência que você gerou? Sim. Agora, se você acode, fala, você quer esse? A tia vai por aqui pra você num copinho separado, é super legal, qual que você quer? Pai, mas eu não tenho pra pagar. Quanto que é isso? Não, isso aqui é brinde, cortesia minha pra ele. É outra. Por que vocês estão aqui hoje? Ah, porque eu passei de ano, tia. Olha Então que esse é meu legal. presente pra vocês que você passou de ano. Que sorvete que você gosta? Vou te dar aqui um picolé de outro sabor. Depois você tomar isso, eu vou te dar mais um sorvete pra você levar pra Olha casa. só. Porque você Sim. passou de ano. Olha o que você construiu. Uma jornada, né? Gerou uma experiência que virou memória, como você Exatamente. falou, né? Olha só, Patrícia, eu tive um movimento aí de relacionamento, né? Primeira vez que eu conheci minha esposa, vamos lá fazer o quê? Chupar um sorvete, né? E aí dividimos uma banana split. No final do relacionamento, ela falou, no final do encontro, né? Depois de um tempo, ela falou, eu queria uma banana split sozinha. Mas aquilo foi tão marcante para nós e foi numa sorveteria. Que E bacana. quando você vai na sorveteria e você toma uma banana split com ela, não tem como não lembrar disso. Não Não. tem. E é isso, nós temos ensaios de casamento que são feitos na sorveteria, que pessoas conheceram na sorveteria. Então, assim, o vô leva muito o neto na sorveteria, o vô vai na sorveteria buscar o sorvete que o sabor de cada neto que gosta para deixar no freezer para quando o filho, É o neto chega em verdade. casa, tá lá o sorvete no freezer para ele. Meus avós Lembrar. faziam isso. Fazia, né? Aham. Essa é a relação. Então, é natural que o comportamento se repita ao longo do tempo. Sim. Só que você não pode quebrar esse ciclo. Sim. Então eu falo que o pior atendimento que a gente pode dar na sorveteria nossa é não atrapalhar. Esse é o pior. Não atrapalhei, eu já tô bem no jogo. Mas claro, se você consegue construir essas relações, Muito legal. e isso você consegue quando o franqueado ele veste a camisa, quando ele não olha para a Sim. marca só como um investimento. Então você tem muitas redes famosas que vão bem e não tem como tirar o mérito. Uma rede com 2.000, 3.000, 4.000 lojas, você tem que bater palma. Sim. Mas você olha para o franqueado, investimento, poxa, é legal, investir tanto, ter o retorno em tanto tempo, pô, o negócio é legal. Mas você vê que ele não tem vínculo nenhum. Quando você conversa com os franqueados de Gela Boca, existe uma construção de um relacionamento e um vínculo com a É marca muito diferente. que é incrível. E aí é onde isso reflete? Na operação, no atendimento, na entrega. Na experiência do próprio cliente. Os franqueados, eles amam a marca, É. eles defendem a marca, eles vivem a marca. E isso é genuíno. Então, Sim. como que você constrói isso? No nosso caso, é com repetição, com cultura e com relacionamento. Sim. Então, não é sobre vender 50 lojas. É Sim. sobre encontrar 10 franqueados com o mesmo propósito. E isso muda Sim. tudo.
Exatamente, é isso que a gente ia conversar também, né, porque você foi mais do que um produto de qualidade, né, você gerou experiência e você acabou de responder pra gente como que isso acontece, né. É o franqueado que acolhe o propósito e veste a camisa, como você comentou, né. Perfeito, É a assim que construção funciona. passa pelo franqueado, totalmente. Sim. Então, assim, agora se eu não respeito meu franqueado, se eu não gero para ele uma experiência positiva, se ele não percebe que eu estou cuidando da relação com ele, como que ele vai transmitir isso dentro da loja, né? E a gente fala pela própria equipe, pelo colaborador. Se eu não cuido do meu colaborador, se eu não dou valor para ele, pois por que ele vai fazer isso com o cliente, né? Então, assim, Sim. ele está ali por um salário, muitas vezes salário muito perto do mínimo do mercado, uma questão, ele está ali porque ele precisa, Necessidade. Sim. e aí você coloca o teu maior patrimônio na mão dele com o menor salário. Eu falo que, inclusive, a lógica de remuneração, para mim, era um pouco estranha. Se eu tivesse a mudar, eu mudaria, mas não encontro modelagem hoje para Sim. isso. Porque qual que é o seu maior patrimônio? É o seu cliente. E hoje, o seu maior patrimônio é atendido pelo teu menor salário. Sim. Na É minha cabeça, inversamente proporcional isso. não faz sentido. Uhum. Isso, não faz sentido. Ah, mas o CEO, o diretor, ele faz parte da estratégia, ele tem o conhecimento que ele impacta diretamente no negócio. Sim, mas eu acho que A base, né? a base podia ser um pouco mais balanceada. Consigo mudar isso hoje, não consigo ver como. Sim. Mas o mínimo é o respeito, o tratamento pessoal, o mínimo é a valorização da pessoa para que ela tenha isso. Se você tem uma relação pessoal com o teu funcionário, que ela não é valorizada de pessoa para pessoa, como que você quer que ele tenha um atendimento humanizado de pessoa para pessoa? Ah, daí você vai por totem. Porque totem, automação, tecnologia é importante, Claro. Sim. mas não é para tirar as pessoas do processo. Não. Para mim é para dar tempo para as pessoas do teu processo terem tempo de qualidade para se dedicarem ao mais importante Que legal. dentro da sua operação, que normalmente é o relacionamento. É o Sim. relacionamento, né? Mas Acaba isso é sendo um possível. complemento, né. É Exatamente. como você Ferramenta. comentou, é uma ferramenta para que o colaborador tenha mais tempo para fazer aquilo que realmente é o foco ali, né. Exatamente. É verdade. E assim, pensando em Gela Boca, você mesmo comentou, né, vocês construíram uma marca e ela é muito mais focada em experiência, né, além da qualidade do produto. E nos últimos tempos você tem se conectado com nomes do esporte, entretenimento e feito Muito também, projetos grandes também visando, o apoio e a aproximação com a comunidade, né. Como que surgiu isso, né? Foi uma coisa que aconteceu, espontâneo, ou você planejou, focou? Como que foi? Levando Maringá, né? O nome de Maringá para Exato. outro, não só Gela Boca, mas levando a nossa cidade. Ah, eu brinco assim, como que um caipira do interior chegou em alguns lugares improváveis, até pelo tamanho da companhia. Aí você fala, vendo sorvete. Meu, vendo picolé de R$1, como que eu chego lá, né? E como que você chega? E assim, claro, contratei um profissional, paguei o direito de imagem, eu chego. Mas não é o nosso caso, até por uma questão Sim. de capacidade mesmo. É uma companhia legal, mas não para jogar um jogo desse tamanho. Mas assim, não foi planejado, não tenho problema algum em dizer que não foi planejado, mas cada relacionamento e cada contato e cada conexão foi intencional, no sentido de gerar valor para quem eu me conecto, com a expectativa sim de ter retorno de valor, mas muito mais primeiro eu te sirvo, primeiro eu entrego. E aí eu acredito muito que naturalmente o retorno vem. Sim. Então, são conexões que elas foram construídas através de entrega e de nunca ter segundas intenções. Então, quando eu tenho a oportunidade de colocar um freezer, uma sorveteria, né, para um artista, alguém de entretenimento, alguém com relevância nacional, eu não estou preocupado qual que é a contrapartida. Sim. Então, na semana passada, a gente teve um caso desse, e eu falei, posso pôr um freezer aqui? Claro, pode, mas vamos alinhar a expectativa. Qual a contrapartida? Eu falei, nenhuma. Não pedi isso. Sim. E não é Legal. sobre isso. Você já está me dando uma oportunidade Sim. que uma marca lá do interior raramente teria. Claro, se você postar, me gerar conteúdo, ótimo, mas se não, tá tudo Maravilha, bem. senão tá tudo certo. Agora, qual o objetivo com isso? Para a marca, é a maior prova social de que o produto entrega, de Validade. que o nosso trabalho valida. É sobre validação. É validação. Porque se eu quisesse a exposição de marca, postagem, aí eu teria que pagar. Sim. E eu entendo que essas pessoas vendem o tempo dela a troca disso. Então eu nem tenho essa expectativa. Sim. Mas quando você entra, né? E, por exemplo, lá a gente colocou a sorveteria na casa do Neymar. E de lá você tem condição de colocar o sorvete nos camarotes. Depois você pode colocar o sorvete no instituto. Depois colocar na casa de uso pessoal deles ali, né? Onde eles convivem. Poxa, aí é o produto
e o teu serviço, porque o sorvete vai estar lá, porque confiam no sorvete, porque o produto de fato está validado. Então, você ter essa validação social de quem poderia ter qualquer produto do mundo em casa e a sua marca é a que está ali, a maior prova social que é essa. Sim, Então não é sobre ele postar ou não postar, até porque com certeza. talvez não vai postar e tá tudo bem, porque nunca foi por isso. Sim, É fato. Mas primeiro é porque alguém te abriu uma porta que raramente não abriu. Então, quando eles te abrem essa porta, para mim não é sobre levar vantagem neles, porque muitas pessoas querem estar perto para levar vantagem. E para mim é um sentimento de gratidão e respeito, porque de tantas coisas boas que eles, né, eles têm à porta deles, você ser um dos que teve a oportunidade, poxa, é um respeito enorme pelo que estão abrindo para você. sim, com E aí eu acho que a responsabilidade nossa de entregar, de poder gerar valor Maior ainda. é maior ainda. E aí isso vai abrindo mais portas, vai sendo um validador social de que o produto, o teu atendimento e relacionamento está validado. E aí agora o grande desafio é como você externaliza e conta isso para os seus clientes, né? Sim, Porque no final do dia, por que o cliente vai comprar um sorvete a mais por isso? Né? Mas isso talvez num lugar novo, numa praça nova, numa relação nova, numa mesa nova, seja o validador social que eu preciso para iniciar um novo relacionamento, um novo negócio. É uma chancela, né, Tiago? Exatamente. É uma chancela. Mas eu acho que tem que ter muito pé no chão, porque é um mundo que não é o meu mundo. Eu não sou o artista, eu não sou o jogador de futebol, eu não tenho a vida, não posso querer ver a vida deles. sim, Eu acho que isso também é entender, voltar Tá convidativo, hein? Totalmente. Não tem como, né? E respeitar o espaço deles e entender qual que é o seu espaço e o seu limite. Eu acho que isso é o mais importante. E aí as coisas vão acontecer naturalmente. Então, não foi planejado, mas aconteceu através de relacionamentos, de pessoas que foram aparecendo na nossa vida. Né? Então, não aconteceu direto dos famosos. sim, Aconteceu de um amigo que a gente se encontrou no meio da jornada para fazer o negócio, foram abrindo portas. Alguém que abriu porta sem pedir nada em troca. sim, Bacana. E aí a gente intencionalmente soube aproveitar todas as oportunidades, entregamos, e hoje a gente vive um passo por vez, mas aproveitando sim, esses momentos e tentando transformar eles em algo importante para quem a gente se conectou, mas também para a companhia. Tem que pagar a conta no final. sim. Então esse é o grande desafio. Além do Neymar, quem tem mais aí pra gente... Hoje a gente, aí, né, o Instituto é um projeto super legal que se der tudo certo a gente vai conseguir estar com o Instituto, então a gente levou o produto para as crianças, a gente deu o produto para as crianças do legal. Instituto, a gente deu um curso de geladinho gourmet para os pais das crianças lá do Instituto, Que bacana. para renda extra, renda informal, para fazer em casa e vender, então isso também foi legal, ou seja, e o que eu, em contrapartida, além da postagem, da mídia e tal, nem tenho os próximos passos ainda definidos. Mas era um canal, uma oportunidade de eu entregar valor mais uma vez. Sim. Mas além disso, hoje no rancho da Ana Castela, junto com o pessoal da AgroPlay, temos uma sorveteria lá, então tem uma quadra de futebol ali com uma sorveteria anexa, então é um espaço de convivência, a gente conseguiu construir um ambiente. Que bacana. Isso é muito, pra gente foi muito, muito legal. A gente fez alguns eventos agora com o pessoal da Crefisa, com o da Leila Pereira ali, a gente conseguiu fazer Palmeiras. do Palmeiras, umas ativações super legais, deram essa oportunidade pra gente com as crianças também, o pessoal que ela faz também ativação social fora, também com os colaboradores, a gente tá na Stock Car, também com o carro rosa na Stock Car, única piloto mulher, no Galvão, a Cacá tá lá com a gente, super bacana, a Cacá é de Curitiba, importante pra gente essa praça, então também valida. Hoje tem um freezer lá na casa da mãe da Ana, da dona Michele, tem um freezer lá, tem um freezer na casa do Santiago, do Guilherme Santiago. Olha E só. a gente fez o aniversário do filho do Belucci, foi super legal, então o carrinho de sorvete lá na festa era nosso. Então foram algumas dessas ativações. Conhecemos a dona Ruth, mãe da Marília Mendonça, lá na Stock Car de Goiânia, e já falou, não, quero um freezer em casa, adoro o produto. Que legal. Então essas conexões a gente vai fazendo. O Shogun, né, embaixador da marca, Falcão, embaixador da nossa marca. E isso é muito legal. E se tornam, além de embaixadores, se tornam pessoas que consomem um produto. Isso é o mais legal. Sim. Quando ele está pedindo para repor a geladeira, fala, opa, que legal. Que não bom. é só a relação de imagem, mas sim de realmente de consumir mesmo. E o produto faz parte experimentar. do dia a dia, da família deles. E a gente vê também que vocês se preocupam em construir a marca como um todo, né? Também pensando em contribuir para a sociedade, como você falou aí, né? Isso é muito bacana, porque eu vejo que para uma marca crescer, ela precisa atingir
todos esses níveis, né? Se ela foca, como a gente falou no começo, não, vou crescer, mas ela esquece de devolver para a comunidade, de devolver para a sociedade parte daquele crescimento, né? De contribuir, falta alguma coisa, né? Fica uma coisa ali que, nossa, pô, não tá contribuindo, tá tudo bem, tá expandindo, mas quando você contribui, a marca cresce de forma diferente, né? O propósito dela é diferente, né? É difícil falar assim que a marca que não faz tá errado, porque eu acho que cada empresário tem o seu viés. Não tá errado, Mas eu digo, crescer fazendo isso é muito gratificante. sim, Né? Eu acho que você fala assim, poxa, eu tive o privilégio de ter um negócio que mudou a minha vida, né? E por que não esse negócio também não mudar, impactar a vida das pessoas que estão em volta? Então, para mim, cada franquia que abre não é sobre mais um lugar de vender sorvete, é sobre mais uma família que a gente vai impactar e mudar a vida. Sim. Por isso tem que ser positivo, sim. porque se for negativo é muito ruim. Eu sinto muito isso, sabe? Pesa para mim. Então, poxa, eu sei o quanto que a sorveteria mudou a minha vida, sim. Sim. E então eu sei o quanto ela pode mudar a vida de um franqueado novo. Mas é justamente essa emoção que você coloca, essa tua experiência, você tem a empatia de olhar para o outro, que eu acho que é o que acredita que constrói ali tudo que você está tentando transmitir, né? Se já veio de você, né? Você transmite isso para as pessoas, né? Elas olham para você e você é um exemplo, né? E não precisou de uma sigla chamada ESG, que é o E de social, para que você fizesse isso. Isso Isso aí é isso naturalmente. vem também da família, né? Aí é um processo do meu pai, do jeito que meu pai se relaciona com as coisas materiais e com as pessoas em volta. Então, com certeza eu precisei evoluir, me moldar olhando para o que ele tinha. Pra gente hoje, se eu abrir 2 lojas, uma com recurso próprio e uma com franqueado, com certeza se elas fecharem, vai doer muito mais a do franqueado do que a nossa. Se eu ganhei, eu perdi, segue o jogo. Mas Sim. ele ganhou uma herança de família, 20 anos no Japão, uma vida de executivo, e aí isso se perder por causa do seu negócio, isso ainda me machuca muito. Preciso ainda passar por um processo de terapia para lidar com isso. E negócio tem seu risco, é natural. Sim. Mas eu acho que quando o empresário entende isso, que ele pode impactar, que ele pode mudar, que ele pode transformar, ele passa a ter razão. Porque, Sim. para mim, o propósito não é nem sobre essa mudança ou devolver para a sociedade. Claro que eu acho que é importante ter esse sentido de devolver, porque no meu caso, principalmente, quem me deu tudo foi a sociedade. Sim. Para as pessoas que escolheram ir na nossa sorveteria, escolheram um domingo na nossa sorveteria, Sim. porque o nosso negócio é diretamente relacionado ao público e todos os públicos. Mas eu acho que tem um outro ponto importante, que no nosso caso aqui mais traz, é o legado. Então, quando alguém pergunta de propósito, fala, não, o propósito é conectar pessoas e transformar vidas. Então, as conexões para mim são muito legais, porque foram as conexões que me trouxeram até aqui. Trouxeram em... Mas o grande ponto do propósito de levantar todo dia é sobre o legado. Eu falo assim que a vida é muito rápida, muito curta, né? Até uma certa idade, você foi criança, você não tinha noção do que estava acontecendo. E dependendo, depois no final da vida, uma certa idade, você também é outra, volta a ser criança, você não sabe o que está acontecendo. E nesse processo de produtividade e de realização, ele é relativamente curto. Sim. E quando você olha para a família, que você começa a olhar para suas gerações, fala assim, quem foi seu pai? Foi fulano. E seu avô? Foi Beltrano. E seu bisavô? E seu tataravô? Daí eu brinco que 3 gerações depois, se você foi bem, você vai ser o nome de uma rua, o nome de um prédio, e vai ficar para a história, um quadro na parede da empresa. Então, olha que loucura. Você constrói, a gente fala de tanto impacto que a gente acha que a gente gera, impacto das pessoas, mas 100 anos depois, já se foi. E aí, se você tem o poder de transformar, né, se um colaborador que ele não tinha oportunidade, ele entra para trabalhar com você, ele cresce, a oportunidade, ele consegue construir um patrimônio, onde os filhos dele já vão ter outro acesso ao estudo, outras oportunidades. Você muda a Ali história de uma você família. transformou. Exatamente. Ali você Sobre fez isso. a diferença. Esse é o impacto que eu acho que é importante, porque 100 anos depois, ninguém vai lembrar, né? Se a Gela Boca conseguisse manter as trocas de gerações, não é a intenção vender para fundo nenhum, então, mas se for vendido, se for passado de gerações para gerações, o máximo é você uma foto contada em história de integração ou um quadro na porta da empresa. O que realmente a gente viveu, o que a gente fez, o que a gente sentiu, não dá para ser retratado. Não. Sim. Então, é muito sobre deitar para dormir e saber que a gente deixou o mundo um pouquinho melhor.
Porque é o Você máximo que a gente pode contribuiu fazer. de alguma maneira, né? Alguma coisa, como você falou mesmo, é gratificante em todos os sentidos, né? Porque o empresário, eu vejo que não importa qual é o propósito dele, ele está sempre contribuindo. Porque ele está gerando emprego, está gerando renda, ele está contribuindo de alguma maneira para a sociedade, né? E quando você tem essa visão muito bem definida, fica melhor, né? Fica mais fácil, né? E eu ia perguntar, mas você já respondeu, né? Eu ia perguntar como que você gostaria que a marca Gela Boca fosse lembrada no futuro. Mas você já meio que respondeu, né? Apesar que a minha visão é muito sobre o Thiago, né? Sobre Pensando na marca, então, como você gostaria que ela fosse lembrada? uma boa pergunta. Eu acho que não cabe a mim decidir como a marca deve ser lembrada. Uhum, Eu acho que é um processo de evolução constante e natural das pessoas que passam por ela e da relação que ela constrói com os clientes. sim, Porque a marca tem que ser maior do que eu. sim. Eu não posso ser maior do que a marca. Então não penso muito como quero ser lembrado, mas eu quero chegar no final da minha carreira sabendo que eu impactei e que de fato eu gerei um valor. Já sobre isso que a gente falou. Sim. Agora a marca, eu acho que ela é mutável, ela vai evoluir, ela vai entregar o que as pessoas precisam. Ela tem que se manter, talvez não, ela tem com certeza manter alinhado com as culturas e os valores A essência. do que a A gente essência que construiu. vocês construíram. Eu acho que isso me incomodaria muito se eu olhasse para a marca daqui 50 anos e ela fosse uma marca pensada só em escala, volume, o negócio que não importa é o impacto que gera, Saiu do que vocês tinham da projetado, né? essência. Aham, da Mas se daqui 50 anos a gente não vender mais sorvete, a gente vender outra coisa, a gente vender sorvete Mas a 3D. essência for a mesma, tá tudo bem. Se for sorvete em cápsula que você faz máquina em casa, vai ter mais a loja física. Se a gente virar animador de festa e não mais sorveteria, eu acho que faz parte de um processo do que o mercado quer. Não é sobre o que eu quero entregar para as pessoas, mas é o que elas precisam e que problema que eu resolvo para elas. Sim. Muito legal. E então acho que o empresário tem que tomar um pouquinho de cuidado quando ele fala o que ele quer que seja, porque entre o que eu quero que seja e o que os clientes querem de mim, existe uma grande diferença. E talvez por isso que muitas empresas se vão no meio do caminho. E você impacta não só o seu cliente, mas a sua cadeia de valor, que são os seus fornecedores, também são impactados. Isso eu acho muito bacana. Positivo e negativamente. Se você for um mau pagador, se você for um mau cliente, você impacta, você atrapalha o crescimento de um fornecedor, você atrapalha uma carreira de fornecedor. Sim, sim. É verdade. É entender que a gente gera impacto na cadeia toda, né? Você trouxe lá um evento que nós fomos, né, de um fornecedor que estava envolvido, que parecia que ele fazia parte mesmo sem ter a chancela do Gela Boca, mas, poxa, ele está totalmente inserido. Eu falo isso porque a maioria das empresas hoje não tem tanto vínculo com fornecedores, compra de A ou B, whatever. Agora, no caso de vocês também, você tem um valor diferente, sim. Eu me preocupo muito com o impacto do nosso negócio no fornecedor. Quando eu vejo que a gente está crescendo muito rápido, que o fornecedor não consegue nos acompanhar, a gente passa a ser muito expressivo dentro do fornecedor, eu me preocupo. Sim, porque isso é perigoso, né? Porque qualquer decisão que eu tomar, ou qualquer caminho, ou qualquer Você coisa vai que acontecer, eu vou impactar de impactar. forma muito grande, né? Ele poderia ter feito diferente, ele poderia ter aumentado a Sim. carteira dele. Não é sobre responsabilidade. Isso. É, A responsabilidade não é sua, né? Mas não tem como olhar e não pensar. Então, para cada decisão que a gente toma sobre o fornecedor, sobre quebrar um contrato, sobre mudar, eu pergunto muito internamente. Como que a gente está lá dentro? Quantos por cento do faturamento a gente apresenta para aquele Isso fornecedor? é muito legal. Não dá para ver uma transição um pouco mais calma? Dá tempo dele ajustar os custos para nossa saída? Tem fornecedor que usa isso e me prejudica, e tem fornecedor que entende e a gente faz uma saída tranquila. Tiago, mas e quando você prejudica, não te incomoda? Não, porque isso fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Sim. Então, pra gente é muito tranquilo esse processo, mas eu acho que o empresário precisa entender que, sabe, uma coisa simples, a minha indústria impacta a rua, e o fluxo da rua e do lugar que eu vou me inserir. Sim. Eu vou impactar a comunidade ao redor, o barulho vai comprar assim. Eu hoje estou em parque industrial, não gero isso. Mas todo lugar que eu visito uma indústria, uma empresa de um amigo, eu falo, mas eu vim aqui, o barulho que você gera, e onde que estaciona o carro? Porque você atrapalha. Verdade. Você impacta e atrapalha a vizinhança. Tá. Você pode falar, mas isso aí faz parte do jogo. Sim, faz parte. Mas se eu tenho condição de olhar para isso, imagina, se todo mundo olhasse para isso como um todo, como que seria muito mais fácil? Exatamente. É essa visão que eu acho que é diferencial. Mas legal. Aí, de novo, aí não adianta querer mudar tudo, né? Acho que se a gente, nem sempre a gente consegue entregar tudo que a gente precisa. Então, imagina a gente também começar a olhar para o outro e criticar. Não é? Não, daí Não é por aí. começa. Pra gente fechar, pra gente encerrar, eu queria que você
falasse pra gente, desse um conselho para alguém que está querendo começar a empreender, que tem essa veia empreendedora, pode ser um MEI, né, um microempreendedor, né? Sim. Que conselho você daria, assim, para genérico mesmo, né? Mas tem alguma coisa que você acha que é bacana a pessoa saber, ou um norte para onde a pessoa seguir? São 3 coisas, né? A primeira, vai lá e faz. Muita ideia, mas pouca atitude. Boa. Ah, eu quero empreender, eu quero empreender. O que tá te segurando? Ah, é porque se chover, se fizer sol... Cara, Vai, vai e faz, eu acho que é o meu ponto. Segundo, se capacite para fazer. Boa. No mundo de hoje, você não precisa testar grande, você não precisa começar grande. Eu acho que faz pequeno, testa, valida. Até hoje, alguns projetos nossos, a gente vai lá, testa pequenininho, valida, traz o aprendizado, corrige, melhora, né? E o terceiro é ter a humildade de aprender e perguntar. Então, eu acho que é muito sobre isso. Então, você vai lá e faz, acho que isso não tem nem discussão. Testa pequeno, né? Começa, busca experimentar e fazer e busca conhecimento o tempo todo. Porque é difícil falar assim, vou dar uma dica que quem vai empreender, né? Faça isso, faça aquilo. Não, mas Depende do segmento, depende do caminho. suas dicas foram excelentes. Entra em todas as áreas. De core business, Dependendo do segmento. Na verdade, segue até para qualquer profissão, né? Você tem que seguir esse caminho. E até mesmo. para quem já está no jogo, né? Porque existe um problema aí, que tem muita gente que já tem empresário e tal, mas vive em dificuldades que são, às vezes, inerentes ao começo do jogo, porque mudou o comportamento do consumidor, pessoas é algo que você é fácil contratar, né? Não. Então, isso aqui, ela está realmente dentro, muito atual. Bacana. Um exemplo disso, né? Que a gente está falando de contratação, de mão de obra, eu falo muito isso dentro da empresa. E hoje a gente está num momento bem legal, porque o meu irmão está lá como gerente de RH, e como ele ficou um tempo fora da empresa, foi entender, teve no mercado, fez outras coisas, então trouxe uma visão muito diferente da nossa. E ele já não é muito de ficar falando, poxa, tá difícil, geração isso, geração aquilo, ou o mercado tá assim assado. Ele traz muito, poxa, o que a gente precisa fazer para resolver. Sim. E esse é um exemplo que eu falo, né? Você vai ficar reclamando que tá difícil de contratar, ou vai tentar pensar... O geracional tá aí. Ou você se adapta, ou você adapta o modelo de negócio, ou você se adequa. Então, a gente mesmo agora está lá testando 4x3. Eu não estou entrando no mérito do 6x1, 5x2, de legislação, de governo, nada. Eu estou falando da nossa experiência de vocês. Hoje o 4x3 nas lojas, que a gente começou a testar, está dando muito resultado. Olha que legal. Então, a gente se destacou em relação a conseguir captar e atrair e manter. Sim. Eu fui lidar com o que tem. Daqui a pouco, o 4x3 já não é mais novidade. Eu tenho que pensar algo novo de novo. Adaptativo, né? Vou ficar todo dia reclamando, vou tentar fazer tem que se diferente. adaptar. Muito Tem legal. a hora que é o seguinte, eu reclamar do frio. Aceita que dói menos. Então, vai ter momento também como empresário. Aí, o que eu tenho que fazer? Ajustar meu modelo de negócio, ter modelo de orçamento, de gestão orçamentária, olhando para a despesa, para a sazonalidade, presendo ela, entendendo como que eu vou lidar com os custos fixos diante do cenário. E faz parte do jogo. É muito bacana. Bom, é isso, né, Petro? Já chegamos ao final. Quero agradecer mais uma vez por você ter vindo, ter aceitado esse convite. Obrigado, Petro, pela participação, né? E a gente vai encerrando aqui mais um Histórias que Constroem Marcas. Muito obrigada, gente. Obrigada, viu?